meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. Hebreus capítulo de número 10, versículo 38 diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas afinal de contas, o que é a fé? O pastor Martin Luther King, dando uma definição de fé, ele diz que a fé é você pisar no primeiro degrau sem enxergar o resto da escada. Em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1, diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, a fé é você acreditar naquilo que não é visível, é tocar naquilo que não é palpável, tangível naquele momento. É você alcançar aquilo que, humanamente falando, não é alcançável. Partindo desse pressuposto, os processos que nós enfrentamos na vida fazem parte do nosso crescimento e amadurecimento espiritual, ministerial e humano, irmãos. É exatamente isso. Todo processo que você passa, e quando a gente fala de processo, a gente está falando de uma fase difícil, a gente está falando de um momento ruim que dá vontade de parar, que dá vontade de jogar tudo para cima, que dá vontade de desistir. Você precisa entender que todo processo ele é pedagógico. Em outras palavras, todo processo tem uma lição por trás dele, e às vezes, pelo fato da nossa visão estar turva, a gente não consegue enxergar isso aí, tá? Todo processo ele é pedagógico, ele tem uma lição para a gente aprender com ele. Existem lições extraordinárias por trás das crises. Quando a gente fala de crise, a gente tem que entender que as crises, elas são inevitáveis, não dá pra gente evitar. Se desse, não seria crise. Todo mundo que passa por uma crise não consegue evitar. Segunda característica da crise, ela é imprevisível, ou seja, ela vai chegar sempre num momento que você não espera, que você não tá prevendo. Ou seja, não tem como você prever a crise. Quando ela chega, ela vem e te pega de surpresa. E terceira característica da crise, elas são inadministráveis. Não dá para administrar. Em outras palavras, tudo aquilo que foge do nosso controle vai gerar estresse, vai gerar irritabilidade e em alguns momentos vai gerar até frustrações. E os processos são exatamente isso. As crises são exatamente isso. Vai gerar esse tipo de atitude em você. A crise ela tem duas características muito fortes. Ou ela te derruba para sempre, ou ela vai te fazer sair desse processo mais maduro, mais forte e mais experiente. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: porque a tribulação, ela produz paciência, a paciência é experiência e a experiência é esperança. Então são 4 fases que você vai passar na vida: a fase da tribulação, a fase da experiência, a fase da paciência, para depois ser uma pessoa cheia de esperança. Então a única forma de você atravessar essa crise, eu estou liberando uma palavra da parte de Deus para a tua vida, é imergindo em Deus. Como assim, Eliade? Imergindo em Deus. O que Deus ministra no meu espírito para te entregar aqui através dessa reflexão é: volte a trancar a porta do quarto, volte a ficar a sós com Deus, volte a estreitar relacionamento com o Senhor, porque essa é a única forma de você atravessar essa crise. A gente só muda de fase e só sobe de nível quando a gente atravessa uma crise. Ninguém na vida vai amadurecer sorrindo, gente. O amadurecimento, ele vem justamente por esse processo ruim. E quando você passa por esse processo imergindo em Deus, trancando a porta do quarto, estreitando o relacionamento com o Senhor, passando a conhecer o Senhor, como disse Jó, não mais de ouvir falar, mas os teus olhos começarem a experimentar e experienciar Deus, você está pronto para subir de nível, você está pronto para viver um novo tempo, você está pronto para entrar em uma nova estação. Então, a palavra aqui para você hoje é: não desista.
desista, não jogue tudo para cima, não chute o balde. Fugir do cenário de crise e da crise não é a solução, porque quem não suporta o processo não está pronto para viver o propósito. Deus está dizendo, resista em Deus esse processo, porque ele vai trazer um tempo de muito crescimento, amadurecimento, e pode ter certeza que você vai sair mais forte, mais experiente e uma pessoa muito melhor. Você pode estar diante de uma virada de chave na tua vida e ainda não se deu conta disso. Tudo que você precisa fazer é imergir em Deus e resistir em Deus nesse processo. Ei, quando você faz isso, você está pronto para subir de nível, para mudar de fase e para viver uma nova estação. Então eu finalizo essa reflexão com o versículo que eu li, que eu falei, que eu citei, melhor dizendo, no começo. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O que é a fé? É você pisar no primeiro degrau sem enxergar o resto da escada. Se lança em Deus, acredite, porque vai chegar um tempo de mudança para a tua vida, tão certo quanto vive o Senhor. Se você foi impactado por essa palavra, eu te peço, compartilha com mais alguém, porque se te abençoou, precisa abençoar outras pessoas. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Você vai subir de nível, você vai mudar de fase e você vai viver uma nova estação quando você aprender a resistir às crises e os processos, imergindo em Deus. Tudo que tem acontecido até agora é para te conduzir para um único propósito, qual? Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.